Olá a todos, hoje é dia 19 de janeiro de 2020, meu nome é Gilmar e eu estou aqui para comentar as principais notícias da semana. Eu queria começar comentando a indicação do documentário da diretora Petra Costa para o Oscar. Então, um filme brasileiro, um documentário, foi indicado, está concorrendo aí à categoria de melhor documentário. Esse filme, esse documentário, ele foi lançado em junho, julho do ano passado, e ele retrata, ou retrataria, vamos assim dizer, o que o documentário entende como um golpe, a destituição da ex-presidente Dilma, e a prisão, depois a prisão do Lula. Por isso o título do documentário, Democracia em Vertigem, a ideia de que a democracia estaria em risco. Esse filme está no Netflix, como eu falei para vocês, desde o seu lançamento. Eu tentei ver o documentário quando ele saiu, mas eu achei muito chato. Eu sinceramente não terminei de assistir. Não tem nenhum problema. É um documentário? Eu acho que não. Por quê? Porque na verdade quando você começa a assistir o filme, você percebe que ele tem um discurso ideológico. Então por exemplo, quando ele fala do impeachment, que ela classifica como um golpe, é só o ponto de vista da Dilma. Você não vê em nenhum momento do processo do impeachment as grandes manifestações que ocorreram em todo o país. Em São Paulo, a Avenida Paulista absolutamente lotada. No Rio de Janeiro, acho que em Copacabana, que eles costumam fazer as manifestações. Em todas, Belo Horizonte, Porto Alegre, todas as capitais tiveram manifestações, e manifestações grandes. Isso não aparece no documentário, é como se não tivesse existido. O que aparece no documentário? Algumas frases do PSDB, Então, quem vê o documentário, quem não acompanhou o processo, tem a impressão de que o que aconteceu foi uma articulação do PSDB, junto com o PMDB, para destituir a Dilma. E, na verdade, isso não passa de uma narrativa. Inclusive porque quando as manifestações de fato tomaram corpo, os tucanos, o Aécio, o Alckmin, eles tentaram assumir a liderança do processo. Mas toda vez que eles foram às manifestações, eles foram vaiados e foram expulsos das manifestações. Aliás, muitos políticos tentaram ir às manifestações para aparecer ali como defensores dos interesses populares, mas foram expulsos. A coisa mais fácil de você ver a vaia de político. E isso não aparece no documentário. É um documentário de um ponto de vista. A mesma coisa ocorre na prisão do Lula. Quando foi decretada a prisão do Lula, o juiz ainda era o Sérgio Moro. Ele teve todo um cuidado no sentido de dar um tempo para o Lula se apresentar. O Lula fica aquartelado no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, fica aquele grupo, os militantes ali fora, tentando a ideia de protegê-lo para ele não ser preso. E a Petra, essa cineasta, ela está lá dentro, então ela faz tomadas de cenas privilegiadas, porque ela tem acesso direto. Veja, o documentário que ela fez não é um documentário que ela fala assim, puxa, aconteceu impeachment, o Lula foi preso, então agora eu vou fazer um documentário a respeito, vou pegar imagens, etc. Não, esse documentário estava sendo planejado no processo do impeachment e da prisão do Lula. Ela tem acesso, por exemplo, ao Palácio do Planalto, ela tem acesso direto a Dilma. Então essa narrativa de golpe já estava sendo construída antes do impeachment e antes da prisão do Lula. É todo um processo. Quando a Dilma percebeu que ia cair, bom, vamos construir a narrativa do golpe. Quando o Lula percebeu que ia ser preso, vamos construir a narrativa do líder injustiçado e coisas do gênero. Então, na verdade, aquilo não é um documentário, Democracia em Vertigem. Assistam para que vocês tirem as suas próprias conclusões, mas eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que
Não se trata de um documentário, se trata de uma narrativa que despreza tudo o que aconteceu naquele momento, os anseios populares, despreza o repúdio que a Dilma tinha, despreza toda a investigação da Lava Jato, né, as provas do processo de corrupção que envolvia as grandes empresas, né, chegaram a brincar, e que é interessante, né, essa Petra Costa ela teria criado um novo gênero no cinema, né, seria o documentário de ficção, né, porque a princípio o documentário ele tenta demonstrar um evento, um fato, né, mas ela não faz isso, ela faz uma narrativa, ela só mostra um lado. Ela não vai em nenhuma outra manifestação pró-impeachment, ela não conversa com os populares, não, é só um lado. Mas por que é interessante isso? Porque mostra a influência que a esquerda tem a nível mundial. Não é à toa que ela conseguiu essa indicação para o Oscar. Veja, quando o documentário dela saiu, estava ali à disposição na Netflix, o documentário surgiu, falou-se um pouco do documentário, mas como o documentário é ruim, do ponto de vista de um documentário de verdade, ele caiu no esquecimento, não teve repercussão, porque de fato é uma peça ruim. Mas ela conseguiu recolocá-la em evidência com essa indicação para o Oscar. Inclusive, aí, ao que parece, o próprio Leonardo DiCaprio, que é um ativista ecológico e anda falando um monte de bobagem, foi um dos responsáveis aí por essa indicação. Se vai ganhar o Oscar ou não sei. É possível até que ganhe, porque a gente sabe aí que a Hollywood está toda dominada pelo pensamento de esquerda. Significa dizer que eles são comunistas de verdade, mas o pensamento de esquerda ali tá todo presente. Então é até possível que ganhe o Oscar, né? Mas é assim, eu também ganhar o Oscar não é uma referência já há muito tempo, né? Então não faz nenhum sentido, mas assistam. Agora é interessante a gente perceber essa influência que tem a esquerda nessa área cultural, né? Bom, o segundo assunto, esse é um pouco mais sério, importante, foi a demissão do secretário, né, agora ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim. Roberto Alvim é uma pessoa importante, é uma pessoa do teatro, né, conhece a atividade artística, é um bom nome para compor a pasta. Lembrando que você tinha um Ministério da Cultura, e o presidente Bolsonaro, na sua perspectiva de diminuir a burocracia, diminuir a quantidade de ministérios, tentar reduzir a máquina pública, ele havia rebaixado, vamos chamar assim, né, entre aspas, o que era o Ministério da Cultura em uma secretaria vinculada a outro ministério. E esse Roberto Alvim estava aí tocando seu trabalho sem nenhum problema. Tinha inclusive um pouco antes, alguns dias antes, participado de uma live com o presidente tem essa prática, né? Ele tem essa política de comunicação direta com a população, e sempre que pode ele traz um ministro ou outro, ou um presidente. Por exemplo, apareceu recentemente o presidente da Caixa Econômica falando da redução de juros, do cheque especial, etc. Então ele sempre traz algum ministro, algum membro do governo para apresentar aí os projetos e apresentar os resultados, né, da sua pasta, da sua área de responsabilidade. E o Roberto Alvim, teve presente numa live com o presidente. Qual que é a questão? O Roberto Alvim fez um vídeo, e neste vídeo ele faz um discurso que se assemelha muito, né, quase literal, né, quase uma cópia do discurso que foi proferido pelo Joseph Goebbels, né? Para quem não sabe, o Joseph Goebbels ele foi secretário de propaganda do Hitler, né? No auge do nazismo, né? Então eu vou ler aqui um trecho do discurso do Alvim e do discurso do Goebbels para vocês verem a semelhança. Então, primeiro o discurso do Roberto Alvim. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto
que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Esse é o discurso do Roberto Alvim. Discurso do Goebbels. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Então são discursos muito semelhantes. Além do discurso, no vídeo tinha a música de fundo do Wagner. Né? O Wagner era um artista considerado um modelo pelo Hitler, né? O artista querido ali do Hitler, que virou meio que um símbolo do nazismo. A música do Wagner estava sempre presente nos eventos ali do nazismo, porque o Wagner tinha essa música que enaltecia o povo germânico, né? os alemães, etc. E é claro que esse discurso pegou muito mal, e o presidente não teve outra saída senão demitir, né, exonerar o Roberto Alvim, ou Alvim, não sei como é que se pronuncia. E vejam, qual que é o problema, né? Assim, eu fico me perguntando, porque esse Roberto Alvim, ele não é uma pessoa idiota, ele é uma pessoa culta, né? Então ele sabia o que estava fazendo. Não dá para dizer que foi um acidente, como ele tentou passar. Não, foi só uma frase. Não é isso. Ele sabia o que estava fazendo. A pergunta é, por que ele fez? Ora, todo mundo sabe da proximidade política e até ideológica que o presidente tem, por exemplo, com Israel. Né? O Bolsonaro já declarou desde a campanha eleitoral a sua admiração por Israel, pelo fato de Israel territorialmente ser uma nação pequena, mas tem uma capacidade de produção, de desenvolvimento tecnológico que de fato é admirável. Então, todo mundo, o Bolsonaro admira e sempre admirou Israel e sempre deixou claro isso. E aí vem o Roberto Alvim fazer um discurso que pega como modelo o discurso de um dos líderes do projeto do nazismo na Alemanha. É claro que ele está pedindo para ser mandado embora, né? Então muitas vezes, né, repercute-se em umas situações complicadas no governo, dificuldades de trabalho, mas não pelo presidente, sim pelos assessores. E eu fico imaginando o presidente Bolsonaro, que é alguém que não fazia parte do projeto normal de ser um presidente, né? O Bolsonaro, ele era parte do chamado baixo clero do Congresso Nacional, e que a dificuldade que ele tem de trazer um ministro, esse ministro dá conta, né? Então você teve alguns casos aí que ele acertou, foi o Moro no Ministério da Justiça, o Paulo Guedes na Economia, o Waltraeben com um certo, né, às vezes ele fala demais. Na agricultura, a ministra lá tá dando conta do recado, tá trabalhando certinho, mas tem alguns que atrapalham. Então não houve solução, não houve outra saída a não ser a demissão. A última notícia tem a ver com a sanção que o presidente fez do orçamento para esse ano de 2020. Lembrando que o governo envia para o Congresso a aprovação do orçamento. No final do ano passado, o governo enviou para o Congresso Nacional a proposta de orçamento. Esse orçamento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, com as mudanças que o Congresso eventualmente julgue necessário, e depois o presidente dá a sua sanção. Eu quero ver se eu faço um vídeo depois sobre o orçamento. Eu ainda não peguei todos os detalhes, mas o importante é que o presidente sancionou a proposta de fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Lembrando que no nosso sistema jurídico, os partidos políticos têm direito ao chamado fundo partidário, que é um valor, os recursos públicos para a manutenção do partido, para ele pagar aluguel, contratar funcionários, etc.
Além disso, foi criado recentemente o chamado Fundo para a Manutenção da Democracia. Eu tenho um vídeo onde eu comento sobre esse fundo, e esse fundo, para as eleições desse ano, eleição para prefeito e vereador, ele terá um valor a ser distribuído entre os partidos políticos da ordem de 2 bilhões de reais. Chegou-se inclusive a cogitar que o valor ficasse em torno de 3,8 bilhões. E aí se reduziu para 2 bilhões. Esse fundo é uma imoralidade. Na verdade, os partidos políticos deveriam eles mesmos custear a sua própria existência e as suas campanhas eleitorais, mas não é isso que acontece. Toda a manutenção do partido é feita com dinheiro público, com o dinheiro dos nossos impostos. Havia uma expectativa de que o presidente vetasse esse fundo eleitoral, mas ele não o fez. Isso pode gerar uma certa insatisfação, uma crítica ao presidente, mas é preciso ficar um pouco atento. O presidente precisa do Congresso para governar, e ele não precisa de um Congresso ideal, ele tem que governar com esse Congresso concreto. E nós sabemos a qualidade do Congresso Nacional. Então, um problema concreto. Se o presidente vetasse esse fundo eleitoral, claro, ele iria, digamos assim, se tornar mais simpático perante a população, mas ia gerar insatisfação no Congresso e depois ele poderia ter problemas na aprovação de outras medidas. Lembrando que nós temos ainda que aprovar uma reforma administrativa, temos que aprovar uma reforma tributária no Congresso. Tudo isso depende do Congresso. É uma proposta do governo, mas depende do Congresso. E se o presidente não aprovar, ele vai ter mais dificuldades para governar. O presidente tem 3 anos de mandato ainda para cumprir. Então, infelizmente, ele depende do Congresso. E o presidente não tem uma bancada sólida de apoio. Vamos pegar o caso do PSL. O PSL tem a segunda maior bancada do Congresso. Perde aí, se não me engano, para 2 deputados do PT. Mas o PSL não é um partido confiável. Nós sabemos a disputa de poder, de parlamentares que se diziam bolsonaristas até a morte, de uma hora para outra, viraram a casaca. Então, o Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e vários outros. Somente agora o presidente está tentando construir uma base mais ideológica, que é a partir da Aliança pelo Brasil, esse novo partido que está surgindo, mas ele não existe ainda. Então o presidente ainda depende de parlamentares que não são confiáveis. Então é uma questão de jogo político, de negociação. É ruim? Claro que é, porque afinal de contas é dinheiro público que vai ser usado para custear campanha eleitoral. Mas é o que o presidente pode fazer nesse momento. Então a responsabilidade não é do presidente, e sim do próprio Congresso. E eu quero fazer minhas as palavras do presidente, quando ele disse o seguinte: não votem em candidato que usa o fundo eleitoral. E eu acho que nós temos que ter essa política. O candidato usa o fundo eleitoral, não é um bom candidato. De cara. Por quê? Porque está usando dinheiro público. E o dinheiro público tem que ser usado para o bem público, não para favorecer um grupo. De qualquer maneira, infelizmente para nós, o presidente teve que tomar essa decisão. Foi uma decisão coerente. É claro que ele é contra o fundo eleitoral, mas dadas as circunstâncias ele precisou fazer isso. E a gente tem que ficar atento nas eleições, porque pode não parecer, a gente sempre tende a olhar o presidente, o governador, o prefeito, mas escolher bons parlamentares é fundamental. E principalmente vereadores. E a realidade que nós temos aí nas câmaras de vereadores pelo Brasil afora não é muito bom. Gente absolutamente despreparada para exercer um cargo tão importante. Então vamos ficar atentos e saber aí que a qualidade do parlamentar depende do nosso cuidado na hora do voto. Então, usou fundo eleitoral, não vai ter meu voto. Eu só voto em candidato que não usa fundo eleitoral. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.